Estamos no ar? Está contando? Está medindo o tempo? Beleza! De volta, eu falava do voto distrital. Ainda hoje, daqui a pouco, no último bloco, nós vamos falar sobre a PEC. Essa semana eu entrei em contato com a Presidência da República Federativa do Brasil, com a assessoria de imprensa, pedindo informações sobre a PEC e manifestações do Presidente da República em relação à PEC. Fui informado, e aí quero agradecer a assessoria de imprensa da Presidência da República e de jornalista para jornalista, o atendimento foi extremamente cortês. Em nome do programa Ideias em Foco, não se trata de privilégio, foi uma demonstração do profissionalismo da equipe da Presidência da República. Eles nos relataram, nos passaram informações de todas as manifestações do Presidente da República, inclusive as manifestações para o exterior, e nós optamos em colocar no ar, você vai ver no último bloco, a fala do presidente Michel Temer em uma entrevista concedida a Mariana Godoy, uma excelente jornalista, foi muito aberta. O presidente ficou muito à vontade nessa entrevista gravada agora no dia 4 de novembro, e ele se permitiu deixar a jornalista ir fundo na questão, falou de corrupção, falou dessa questão de escolas sendo invadidas, universidades sendo invadidas, alegativa de que vão cortar dinheiro da saúde, vão cortar dinheiro da educação, porque na verdade a PEC não trata nada disso. A PEC trata na verdade de um novo regime fiscal, mas nesse bloco nós não vamos falar agora da PEC. Eu não vou ser descortês, eu fui chamado aqui agora, eu estou vendo a hora de eu sair do programa, porque os meninos dizem que eu tenho que ser sério, mas eu sou sério. Eu só acho que com a vida que nós estamos levando, o excesso de seriedade vai nos levar à depressão. Ou um ataque cardíaco. Isso já existe, já está no contexto. Meu ilustre, para finalizar, o voto distrital como uma representação da comunidade, em cima de um nome, onde a comunidade deposita credibilidade a partir de um trabalho efetivo, não seria uma opção, pelo menos a nível de parlamento municipal, numa comuna com até 200 mil habitantes e com bairros e distritos organizados? Nem distrital misto, nem qualquer outro. Eu acredito que não há nada de errado com o sistema atual, a não ser, como eu já falei aqui, até estou sendo repetitivo, a forma como o eleitor vota, certo? Mas vamos imaginar, voto distrital, população, vamos dizer, por bairros, Fortaleza, vamos pegar um bairro Bela Vista, vamos supor aqui, 200 mil votos. Como é o processo hoje que corrói todo o processo eleitoral? O candidato tem dinheiro, certo? O outro não tem. O cara que não tem dinheiro pode até ter valor. Ou o cara que não tem dinheiro pode não ter valor e o que tem dinheiro tem. Isso é relativo, tá? Mas vamos supor, por tudo isso que nós estamos vendo de corrupção e de candidatos não vocacionados e despreparados, certo? É que a situação seja, o candidato sem dinheiro não tem o poder de bater um candidato com dinheiro. E aí, a mesma situação que você falou, que pode ter havido de derramamento de dinheiro nos Estados Unidos, ocorre no Brasil. Porque se você for olhar, todos aqueles que derramaram recursos e tiveram suas campanhas muito gigantescas e milionárias, têm mais chance de ganhar uma eleição. Isso é fato no Brasil. As pesquisas começam a dizer que o cara está em frente, e seja ele candidato ao parlamento, ou seja ele candidato a executivo, certo? E o outro fica se dizendo que é coitadinho, como às vezes nem é também, está derramando dinheiro do outro lado. Mas nós temos um candidato que tem recurso e que deixa de disputar numa área gigantesca como o estado inteiro para disputar numa única região, certo? Você realmente está facilitando a vida de quem não tem recurso, projetando a ideia de que o cara que daquela região que tem trabalho vai ser votado. Se isso fosse verdade, isso já estava tendo reflexo na atual legislatura. Porque quantos líderes comunitários, muitas vezes, são candidatos, certo? E têm trabalhos,
de ajuda à população. Muitas vezes condeno eu por ser trabalhos assistencialistas, e assistencialismo é uma outra forma de captar voto, que também está incluído na lei da ficha limpa como errado. O eleitor deve procurar tuas propostas, teu currículo, tuas ideias, e não o que tu deu, o que tu fez por ele, o remedinho, a ambulância, que tem o vereador que tem ambulância. Tem candidatos que têm ambulância para ficar levando 4 anos ou pouco para depois sair pedindo, cobrando o voto desse eleitor. E o candidato que tem dinheiro chega lá, não vai comprar da mesma forma. Não há garantias. Na verdade, então, na sua fala, você sugere que, por exemplo, o papel do Poder Executivo é garantir a infraestrutura na saúde, na segurança, em particular na saúde, porque você focou a questão das ambulâncias, mas deixa o Poder Executivo, seja municipal ou estadual, carece desse segmento. Alguém que tenha melhores condições econômicas investe com a objetividade subjetiva de corromper o processo eleitoral, porque mesmo ele não tenha a intenção de ser corrupto na essência da fala, mas o comportamento dele corrompeu o sistema, porque aquele que não tem condições não tem pé de igualdade. É assim? Não. Eu falei exatamente diferente. Muitas vezes aquele que não tem condição, certo? Vamos dizer que eu seja um mega empresário, seja um Donald Trump, tem muito dinheiro para gastar na campanha. Mas o outro cidadão que às vezes nem tem, certo? Esse cidadão teve um carrinho, transformou numa ambulância, passou o tempo todo carregando. O que é que ele está fazendo se não comprando voto igual o outro que vai chegar e vai dar o dinheiro? Não há diferença. Termina corrompendo o sistema. Termina corrompendo o eleitor que, ao invés de buscar o currículo do candidato, a ideologia do candidato, as propostas dele, se vincula inconscientemente a uma obrigação, em alguma coisa material. E é isso que está deteriorando todo o nosso sistema de representatividade. Aí, de novo, qual é a solução para o problema? Eu me lembro que uma vez eu estava na Câmara Municipal, na audiência pública, e tinha um problema de uma discussão. Eu até falei, olha, está se falando em corrupção no Senado. Qual era a solução que o pessoal começou a falar? Vamos acabar com o Senado. Ao invés de dizer, vamos acabar com os corruptos do Senado e botar gente vocacionada que sabe o que está fazendo. Aí você pega, como eu já disse aqui, qual é a utilidade do voto de alguém que não entende de política? Ele vai se corromper. Ele vai votar porque recebeu alguma coisa. Isso é fato. Quem foi coordenador e quem conhece campanha profundamente aqui como eu, e fui coordenador do Ficha Limpa, sabe disso. Você só vai saber realmente quem é o eleitor quando você é candidato. Aí você vai saber quem é o eleitor. Quantas vezes os candidatos sabem disso? Quantas vezes o eleitor não chega na sua porta, doutor, é o seguinte, lá em casa são 6 votos. Já é um bordão. Lá em casa são 6 votos. Nós gostamos do senhor. Se você for perguntar o que é que ele conhece da sua vida, ele não sabe nada. É diferente do eleitor americano, que o eleitor americano conhece, ele vai atrás de saber. Lá não existe essa compra de votos institucionalizada, não. No eleitor, não. Eu não vou dizer que não haja uma corrupção, porque corrupção na política existe em todo canto, certo? Então nós estamos querendo um remédio, certo? Para combater efeito e não a causa do problema. E a causa do problema é a má qualidade dos candidatos que começam nos partidos políticos. Partido político que bota traficante, assassino, corrupto, cara cheio de processo, bota lá palhaço. Não é que o palhaço não tenha direito à representatividade. Eu queria que o palhaço, o açougueiro, o motorista, o agente de saúde, seja lá o que for, que queira representar a sua sociedade, mostrasse pelo seu currículo de vida que ele se preparou para aquela função. E isso não acontece. Eu quero aproveitar a sua fala para fazer aqui um comentário e nós vamos mostrar no intervalo ao público o que nós vamos comentar aqui agora. Nós vamos repassar em rede uma entrevista do Tiririca ao Jô Soares, que gerou uma polêmica. Tiririca, eu não consegui entender se ele estava embriagado ou se aquilo era teatro. Eu não consegui entender. E depois ele vai para o programa do Gugu se manifestar o porquê que ele não deixou Jô Soares entrevistar. Mas eu estou meio confuso e quero que você me ajude a tirar essa confusão mental. Tiririca
é um ator, é um humorista, muito querido, até no nosso estado. Tudo bem. Em São Paulo ele teve uma credibilidade e foi elevado ao status pelo voto direto de deputado federal. Foi reeleito. Mas ele parece que não sabe o que é ser deputado. Porque na entrevista dele, que vocês vão ver no intervalo, depois da minha fala e da fala do Fernando, cara, ele não sabe o que está fazendo, não. O Jô Soares tentou conversar com ele, e ele foi falar que teve, inclusive, essas besteiras eu falo aqui, mas não nesse nível. Ele foi falar que conheceu um cara, teve um caso com um cara e bebeu com um cara, e que o cara era parecido com o Alex. O Jô Soares ficou estarrecido, eu também, eu estava em família assistindo, e a professora Rai, que é a minha esposa, nós estávamos conversando, ela estava analisando, ela falou, o que é isso? Qual a qualidade desse homem? Não é a qualidade do tiririca cidadão humorista, mas o cara arrastou inclusive deputados com ele. Então, você falou algo... Três com ficha suja. Com ficha suja. A primeira vez. Pois é, você falou agora algo que de repente, é por isso que eu digo que é conversando que a gente às vezes abre o campo de visão. Realmente é um perigo mesmo, né? É um perigo porque o eleitor, aliás, começa assim. A raiz do problema começa dentro do partido político, na formação das chapas. O que é que o partido busca? O partido não busca o vocacionado. O partido não busca aquele que tem mérito para ser o que ele está se propondo. O partido busca o que possivelmente tenha voto popular. E de populismo, nós já estamos cheios, nós já tivemos populistas no mundo inteiro. Tanto de direita como de esquerda, que foram um grande mal para a sociedade. Por quê? Porque eles não chegam com a proposta. Faz tempo que no Brasil você não tem um político que apresente uma proposta para o povo. Ele diz aquilo que a maioria gostaria de ouvir. Ou então ele fica em cima do muro. Na época da lei da ficha limpa, nós tínhamos aqui quase todos os deputados estaduais na ficha limpa, na época do desarmamento. Nós tínhamos todos os deputados estaduais, com exceção de Pedro Shoa, contrários, a favor do desarmamento. Certo? Quando perderam, desapareceram. Ninguém foi para defender, dizer que era um absurdo, não. Mas e os outros ficaram em cima do muro. Porque você não tem mais aquela identificação vocacional. Então você elege pessoas de baixo calão. Daí a história de um parlamento municipal ser tão puxa-saco do prefeito. E eu não sei nem muitas vezes porque que o prefeito, muitas vezes, concede espaço, que eu acho que é democrático, na administração, para figuras que tem medo até de olhar para o cara, para o prefeito. E que não tem capacidade de chegar lá e dar uma fala e provocar um problema na sua gestão. Mas ele dá, porque o cara porque faz parte do jogo. Ele é vereador. Nem que seja um vice que você não quer deixar o poder principal, porque não confia nele, se sair do Estado, chama o presidente da Assembleia, manda o cara ir para qualquer lugar, mas não assume o poder. Exatamente. Não vou citar nomes, que vai criar problemas. Então tem mas essa história é real, né? É verdade. É aqui. Aqui em Fortaleza, por sinal. Então, no Ceará também. Então essas situações demonstram que o que está errado? Tem que começar a olhar lá no partido. Tem que proibir o partido de botar a pessoa. O Tiririca é ser analfabeto. Ele não sabia assinar. Fizeram lá um curso rápido para ele, escrita para ele assinar o nome. Ele assinou o nome e passou. Por quê? Porque era interesse de um partido lá, que tinha os conchavos, um partido poderoso, que era o PR, Partido da República, que deixou isso acontecer. Então não há nada de errado com a representatividade, mas na forma como a máquina é gerida. Olha, eu tenho aqui uma caneta. Ela serve para quê? Para escrever. Mas eu posso pegar essa caneta e enfiar em alguém e provocar um dano físico em alguém. Depende da maneira como eu abuso. Então eu tenho um problema muito grave no Brasil, que é um problema vocacional. Nem sempre aquele que teve votos tem competência para aquilo ali. Só aproveitando, pedindo a colega que está fazendo às vezes de cinegrafista para ficar atento ao nosso tempo, para não quebrarmos, porque quando chegar um determinado tempo corta e fica fora do ar lá no YouTube, ok? Bem, eu posso concluir, vou tomar a liberdade de você dizer sim ou não, né? Fica à vontade. Posso concluir com a sua fala que você não concorda que o voto distrital
seja o fortalecimento do elo entre representante e representado. Não, porque é uma negação, não resolve. Porque quem é que garante que um cara que tem mais dinheiro não vai lá, ou um assistencialista vai lá e compre os votos pessoal e pronto? É a mesma pessoa. Não muda nada, apenas ele deixa de disputar um colégio gigantesco, como é o estado do Ceará, para disputar numa coisa menor. Num colégio um pouco menor. Como era ele vai gastar menos para se eleger, mas o nível é o mesmo. Como era a Câmara agora foi trocar como era antigamente que eu digo antes da República, né? O cidadão estava aqui, o cara dizia, não, Paulo, fulano, não, traga fulano para cá, ele vai ser candidato pelo Senado. Nós tivemos um caso do próprio presidente Getúlio Vargas, né? Getúlio foi candidato por 2 estados, perdeu um, ganhou no outro. Exatamente. Exatamente. Aí a evolução do sistema eleitoral proibiu isso. Né? Nós não temos, por exemplo, uma reforma política decente. Por exemplo, um senador da República, ele é eleito, ele tem 2 suplentes. Se ele sai do Senado, o suplente que não teve voto nenhum, está só a reboque, é que assume a representatividade partidária. Você acha que não tem? Na sua opinião, não tem o suplente? Não, às vezes tem, dependendo do suplente que ele colocar, até tem. Né? Dessa mesma linha, eu posso pensar que um vice-prefeito, ou um vice-presidente, ou um vice-governador não tem voto? Não, tem. Né? Eu vou refazer outra coisa. Às vezes tem, às vezes não tem. Certo? Mas o correto é que o suplente assume para manter a representatividade partidária. Ok. Certo? Quando deveria manter a regra, que é hoje o parlamento, deveria ser o outro, o segundo mais bem votado. Ok, eu quero pedir à colega que já se prepare para o corte lá no segmento YouTube, dizendo o seguinte, vocês vão ver agora, nesse intervalo, um documentário rápido que nós preparamos falando sobre o voto distrital, para que você possa comparar nossa visão, que a nossa visão é teleológica, ela é especulativa, tá certo? E você possa comparar a sua consciência. E esperando que a República Brasileira possa vir a ter uma legislação eleitoral efetiva, sem emendas, sem absurdos, sem danos, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque quando eu estou a falar assim, pode dizer que eu estou falando de forma abstrata mesmo. Eu não sei o que é que eu posso dizer aqui como danos, mas vou arriscar. Danos, por exemplo, de você colocar, como o país colocou lá na Câmara dos Deputados, um líder do narcotráfico na Rondônia, que desgraçadamente se chamava Rabelo. Que é Rabelo. Por que eu estou dizendo Rabelo? Porque parte da minha família também é Rabelo. Da minha família não, da família da minha esposa. Mas o Rabelo aqui que eu me refiro, você conhece a história, né? Que ele, irmão, e tudo começou com o irmão. O irmão foi pego com uma carteira de assessor parlamentar, traficando cocaína, e é o assessor do parlamentar, a droga do parlamentar, e a putaria começou. Depois veio aquele outro coronel, que além de traficante, matou mais de 50 pessoas, e ele era um cara interessante, ele matava, isso aí eu não estou inventando não, isso aí foi provado mesmo e publicado nas revistas Veja e por aí vai. Matava o indivíduo, cortava os pedaços e jogava na fronteira, e os processos eram investigados lá, ele nunca era pego aqui. Daqui a pouco eu volto, acompanho o documentário sobre o voto distrital. Corta!